Olá a todos e bem-vindos ao podcast Conversa com o Professor. Eu me chamo André Daniel e estarei aqui com vocês hoje nessa celebração tão importante de 30 anos do Poliedro. Essa celebração que começou lá no dia 8 de março, no dia da fundação da nossa empresa, e seguiu até hoje aqui no mês de outubro, o mês dos professores. Eles que são a estrela da nossa instituição, eles que formam milhares de alunos todos os anos. E para essa homenagem tão especial, a gente vai convidar alguns professores para uma conversa bem divertida, bem descontraída. E a gente começa com ele, o professor Gui de Franco. Seja bem-vindo, Gui. Obrigado, André. Obrigado, gente. Sejam todos muito bem-vindos para a nossa conversa de hoje. Estou muito feliz pelo convite, honrado. Obrigado pelo convite. Imagina, é um prazer todo nosso, Gui. Você que já está aqui a metade da história do Poliedro, né? São 15 anos de casa. Exatamente. Te apresentando aqui um pouquinho para o pessoal. O professor Gui entrou no Poliedro há 15 anos atrás. Ele é formado em História, Filosofia e Sociologia na USP. Isso. E é uma bagagem muito grande, né? Tem muita história para contar, né, Gui? Eu gosto muito, né, dessa formação, gosto muito das aulas, amo dar aula, né, minha vida. E é uma honra participar dessa história do Poliedro, né? Eu entrei em 2008 como corretor de prova de segunda fase, de simulado. Depois virei plantonista, aí fui pegando aula no primeiro ano, depois fui pro cursinho. Então, é uma trajetória que eu tenho muito orgulho aqui no Poliedro e sou muito feliz aqui desde então. E passou rápido esses 15 anos, o que você acha? Passou muito rápido. Passou muito rápido, né? Assim, a gente não tem muita dimensão do tempo. Hoje, né, vindo pra cá, que eu pensei, falei, nossa, quanto tempo faz que eu tô no Poliedro, né? Eu lembrei da campanha dos 30 anos, eu falei, meu Deus, é metade do tempo. Metade. De Poliedro. Então, dos 30 anos, 15 anos eu já tô aqui, né, na estrutura do Poliedro. E... Tem ideia de quantos alunos você já ajudou a formar? Não faço ideia. Mais de 1.000, com certeza, por ano? Por ano, mais de 1.000. Teve ano que só no colégio a gente já teve 1.200 alunos, né? Eu dava aula no primeiro, no segundo e no terceiro. Cursinho em São Paulo, na Vila Mariana, cursinho em São José, já dei aula no cursinho de Campinas. Então, é muita gente, né? Bastante gente que passa aí pelas aulas de filosofia, sociologia e história. E você sempre provocando, sempre trazendo alguma coisinha nova. Mas vamos lá. Quero lembrar das suas primeiras aulas, do seu início da sua carreira. Você lembra a primeira vez que você entrou numa sala de aula, deu bom dia? Como que foi esse dia pra você? Eu lembro que eu tinha 18 anos, eu tava na USP, eu entrei na USP com 17 Foi aninhos. ontem, então, né? Quase ontem. Foi ontem, gente, ontem. Vamos fingir que foi ontem. E aí, eu trabalhava num projeto lá que era Educação de Jovens e Adultos, um EJA, que era de uma professora lá da USP, a Estela Piconese, e ela pegava pessoas que estavam no primeiro ano, segundo ano de faculdade, para começar nessa jornada, quem se interessava por dar aula, né? Então, os funcionários da USP que não tinham certificado de ensino médio, todos eles passavam pela nossa mão, né? Para se formar e ter o certificado. E foi muito legal porque a primeira aula a gente fica perdidíssimo, assim. Acho que se tem algum professor assistindo a gente, saiba que primeira aula, nossa, a gente tem vontade de pedir desculpa, falar, os alunos que assistiram, pelo amor de Deus, esqueçam, porque não era aquela pessoa. E eu tinha essa mania de tentar decorar, né, a aula para sair tudo certinho, só que não é um roteiro decorado, né? Você tem que improvisar muito na hora, você tem que saber para onde a aula vai. Então a gente, quando é professor novo, a gente quer falar muito, quer mostrar muito o conhecimento, a gente acaba não falando de nada muito bem. Então a impressão que eu tinha quando eu saía das aulas é que eu não cheguei no ponto que eu queria e eu não sei para onde eu fui. Então, isso ao longo do tempo a gente vai ganhando, né? Planejamento, uma aula não é tipo um texto decorado, né? Acho que uma aula de Kant, de uma aula para terceira série, não vai ser a mesma aula para a turma do cursinho sobre o mesmo tema nunca, né? Não, o mesmo tema nunca, assim, varia muito também a estrutura da classe, né, da sala. Então, não só o lugar que você dá aula, mas eu acho que a estrutura da classe, né? Uma turma que pergunta mais, uma turma que se interessa menos, a aula vai para outros caminhos. O básico tem que ser cumprido, né? Então, eu falo que é sempre a mesma lousa, né? O mesmo básico, mas as perguntas, as interações, elas variam bastante. Então, mesmo nosso foco sendo no vestibular, né, no terceiro ano do cursinho, dependendo da sala, a gente tem que tomar alguns cuidados, porque tem sala que pergunta muito, assim. No começo da profissão, quando eu comecei a dar aula, eu não sabia de nada disso, né? É uma coisa que não ensinam para você na faculdade. Você vê, eu tive uma professora maravilhosa de didática, e ela falava isso, ela falava, olha, eu vou ensinar para vocês o que é técnico até onde eu posso, mas o que vai dar para vocês conhecimento de fato da profissão é a vivência. É a vivência. É o tablado. Né? Quando eu era novinho, falavam para mim, te falta tablado. Né? E eu falava, mas
que é esse tablado? Você já ouviu bastante isso? Já. E já falou pra alguém agora, né? Já, Atualmente? Falou já. assim, calma. Tem um amigo meu que ele tá começando a jornada, né, na educação. E eu falo, calma, vai aprendendo, vai vendo seus limites. Porque a gente vai errando também, né? E você tem que fazer autocrítica o tempo inteiro. Então você tem que olhar e falar assim, pô, eu falei tal coisa, mas eu acho que eu fui um pouco além do que eu precisava ter ido. E isso me fez perder, sei lá, 5 minutos de uma outra coisa que era mais útil, entende? Certo. Então esses ajustes você vai fazendo para criar a sua identidade de professor. E a sua identidade de professor, o poliedro fez parte dessa construção de alguma forma? Totalmente. Você começou como aqui? Eu entrei no poliedro como plantonista. Certo. E no plantão de dúvidas aconteceu uma coisa bem interessante que eu sempre falo pro pessoal, que você tem que estar muito preparado. Porque não é uma aula só. Então, por exemplo, eu saio de casa hoje para dar uma aula de Kant, né? Eu me preparo, eu leio, eu estruturei meu material, eu vou lá, seleciono exercício. Quando você é plantonista, tem uma fila de alunos, e aí tem aluno que fala assim, eu quero saber sobre o governo provisório do Vargas. Mas tem que saber, né? Aí vem o outro atrás falando, eu queria saber sobre a cidade justa do Platão, qual que é a estrutura social da cidade justa de Platão? Por que é uma sofocracia? Você tem que saber. Então, o meu tempo de plantão foi muito legal, porque me deu eu tinha que estudar muito e me deu essa coisa meio afiada de puxar o conteúdo na hora que tiver que puxar. Então não adianta você virar para o aluno e falar assim, você veio tirar dúvida, mas eu vou ler, depois eu te... Não então acho que pré-requisito professor de história tem que ter memória boa, né? Não adianta. Boa. Eu brinco com os meus amigos, né? Que às vezes eu não lembro de algumas coisas de vivência, assim. Data de aniversário, mas lembro... Data de aniversário eu não lembro. Eu sou um amigo meio desnaturado, sabe? Eu não lembro, assim. Passo o aniversário e eu falo, meu Deus, eu não lembrei. E eu brinco, né? Eu falo que tá tudo ocupado já. Então, o sistema já tá... O HD já tá comprometido já com história. E é disso que a gente veio falar hoje, que história de professor, história de sala de aula. E eu quero saber, tem alguma história que te marcou nesses anos de poliedro? Alguma coisa que você fala, tipo, assim, isso aconteceu mesmo? Ou foi um delírio coletivo? Tem muita história. Eu acho que eu vou oferecer para você hoje um combo de pequenas histórias. Porque em 2016 a gente fez uma viagem para Paris. Vocês saíram? Isso. A gente fez uma excursão do poliedro para Paris em 2016. É ensino médio? Quem que estava envolvido? Alunos de um projeto específico que a gente tinha, muito legal antes da pandemia, que era o Projeto França. Então, a cultura francesa, a Aliança Francesa, ela oferecia aulas, né, para os alunos como professores da Aliança Francesa no poliedro. E eu fui chamado para dar aula de história e cultura da França para eles, né? E aí, no final do ano, eles tinham que escolher alguém e tal, me escolheram para levar eles para Paris junto com a professora de francês. E eu não sabia nada de francês na época. Depois que a Aliança me deu uma bolsa, eu fui estudar e tal. Mas eu fui assim, porque eu falei, nunca tinha ido para a Europa, né? Primeira oportunidade de... Primeira vez também. Primeira vez também. Eu gostava muito daqueles alunos, eram alunos muito queridos, muito especiais. E eu não tinha muita dimensão de como seria, assim. Eu falei, não, tá tudo organizado, bonitinho, direitinho. E embarquei. Falei, eu vou. Quer saber? Você com quantos alunos? 20 alunos. 15 meninas e 5 meninos. E mais a professora? Mais a professora. Pegaram as malinhas, passaram quantos dias? 20 dias. Nossa! Achei que era tipo 4 dias, voltou. Não, 20 dias. E assim, eles tinham curso de manhã, e daí à tarde a gente fazia passeios e à noite jantava e descansava. Foram 20 dias. O que vocês fizeram nesses dias? O que vocês conheceram? Tem uma última coisa que eu acho que é a parte mais bonita da viagem, assim, que me emocionou muito. A gente foi no Louvre e a gente viu um quadro do Jacques-Louis David, que é a coroação de Joséphine, que é o Napoleão coroando a esposa dele na Notre Dame. É lindo esse quadro. E daí, quando a gente saiu do Louvre, a gente foi na Notre Dame, né? Foi bem antes dela pegar fogo, né? A gente tá falando de 2016. E a gente foi na Notre Dame e eu falei para eles, vem cá, nesse cantinho aqui, ó. Vamos pegar bem o ponto de vista do autor da obra para ver onde Napoleão foi coroado, assim. E a hora que os alunos se reuniram do meu lado e a gente viu o ângulo certinho da obra, que eles tinham acabado de ver no Louvre, começou a tocar o órgão e o coro da Notre Dame, assim, uma música. E aí eu comecei a chorar, achando que eu tava, né, passando um vexame ali. Quando eu olhei para o lado, todos os alunos chorando de soluçar, a gente se abraçou, e foi um momento, assim, de emoção histórica, de identificação, de vulnerabilidade, sabe? Muito bonito. Então, essa é a parte da viagem que eu falo, valeu todo o perrengue. Valeu todo o perrengue. E, né, nada como a gente vivenciar a história presencialmente. Quando eu também era estudante, eu imaginava isso, sabe?
Às vezes o quadro que tá na nossa apostila, que tem, sei lá, 3 centímetros, é um quadro que tem 14 metros de comprimento, você vê ao vivo é outra coisa, você vivenciar as coisas é outra coisa. Você tá lá, por exemplo, na Praça da Concórdia, né, onde teve a decapitação do rei e da rainha, né? E você olhar lá o lugar, tem uma escrita, né? Aqui foi guilhotinada, tal, e aí Maria Antonieta, e aí você fica falando assim, mano, é uma praça, a galera tá tomando café. 300 anos atrás. A galera tava lá tomando sol, que a gente foi no inverno, né? No invernão, a gente foi em janeiro, e saía um solzinho assim, a galera ia pra praça e tipo, sabe, relaxando, e ali foi decapitada. Então, umas Maria coisas assim que você Antonieta. fica... Gui, professor de filosofia, história, sociologia, tem um filósofo favorito? Qual que é o seu? Tem alguma história com algum deles que você contou e aí mudou a sua trajetória? Não tem como negar, sabe, André, que alguns filósofos a gente dá aula e a gente gosta muito deles, o olho brilha de uma forma diferente, assim. Então, o aluno já saca, a gente gosta mais desse. A gente dá conta de todos os outros, obviamente, mas tem uma energia especial, sabe, na aula. E eu gosto muito, né, do Nietzsche, do Schopenhauer, que tem uma base forte nas filosofias helenísticas. Principalmente, eu gosto muito do estoicismo. E o estoicismo, para quem não sabe, é uma filosofia do período helenístico, né? Conta, que eu não lembro, prestei vestibular há 10 anos. É que o estoicismo agora está sendo trazido de volta de uma forma meio superficial, por um discurso meio motivacional, entendeu? E eu falo para os alunos o seguinte, o estoicismo ele é mais que isso, né? Os estoicos, eles defendiam que o que tira a nossa paz de espírito, a nossa ataraxia, são sentimentos destrutivos que a gente não consegue controlar. Então, as nossas emoções descontroladas. Então, os estoicos, eles acreditam que a gente precisa lidar com as coisas que estão ao nosso alcance, né? As que a gente não pode modificar, elas não devem ser objeto de preocupação. A gente deve aceitar com resignação. E é muito difícil isso. Tem como exemplificar melhor? É muito difícil isso. Difícil. Por exemplo, coisas que estão ao meu alcance. Por exemplo, uma pessoa que precisa de uma ajuda e eu posso ajudar. Para um estoico, se você pode, você deve. Tá, porque você consegue. Porque senão, se você não fizer, a sua consciência vai pesar depois. Ah, entendi. Eu podia ter ajudado alguém, eu podia ter feito um bem para alguém, não fiz e o momento passou. Então, e fica na cabeça depois. Quem sou eu para mim depois disso? É uma questão ética, né? Sim. Quem eu me torno para mim mesmo, certo? Então, se você pode, você deve. Agora, coisas que não dá pra gente modificar, coisas que não estão ao nosso controle, no nosso controle. Por exemplo, a morte. Então, não sabemos o dia, a morte. Não você perdeu alguém acontecer. Que você ama muito. Dói. Só que você tem que, uma hora, para seguir sua vida, você tem que aceitar. Então, as fases do luto, elas não são lineares, né? A gente gosta de brincar que elas são, vai lá, barganha, negação, depressão. Não, elas são, na verdade, um vai e vem. E os estoicos, eles dizem o seguinte, a gente tem que aceitar aquilo que a gente não pode modificar, porque não adianta nada, a gente perde tempo de vida. E tem tanta coisa ao nosso redor, né, que chama a nossa atenção e a gente pode e deve modificar. Então, essa questão do estoicismo ela é bem forte. E é uma aula, eu acho que do ano, é uma das aulas mais fortes. Porque a filosofia ela não é terapia, mas ela pode ser terapêutica em algum momento, sabe? E essa é uma aula que os alunos, assim, que a gente fala coisas que não dão para modificar. A morte, a velhice, as catástrofes, a opinião dos outros, o desejo do outro, entende? E a gente sofre muito em relacionamento. Por exemplo, quando o outro não deseja mais a gente. Não e é a gente se sente abandonado. E, na verdade, não tem nada que a gente possa fazer. Porque é o desejo do outro, é o olhar do outro, é a opinião do outro, entende? E tem gente, quanto mais você tenta mudar a opinião, mais ela pega ranço de você. Então, assim, é libertar mesmo. O estoicismo fala de libertação. Essas coisas, eu costumo brincar, né? Enquanto você tá chorando por alguém, né? Chorando por um feio. Tem tanta coisa ao seu redor que pode ser feita. Aí eu conto a história, né? Que eu, há 11 anos atrás, saí da Turma ITA, né? Que eu tava trabalhando na Turma ITA, saí de lá à noite, que era um curso HGB à noite. E eu fui pra minha casa, e aí na frente da minha casa, no satélite que eu morava, tinha um monte de árvore escura, assim. E eu parei com o táxi do outro lado da rua, né? E falei pro taxista assim, você tá ouvindo esse barulho? E era um barulho de sofrimento, um gemido de sofrimento. Aí ele falou, nossa, parece que vem de lá, né? Daquela escuridão e tal. Aí eu falei, quando o senhor pega o troco aí, eu posso ir lá? Isso à noite? À noite, 11 e pouco da noite. Corajoso e curioso, né?
Aí ele falou, vai lá, não sei o quê. Eu fui me aproximando assim, e aí eu vi de onde vinha esse grito de dor. Era uma cachorrinha que ela estava sendo espancada por um menino de mais ou menos, sei lá, 20 anos de idade. E aí, nessas horas que você tem que usar essa racionalidade estoica, sabe? Eu posso fazer alguma coisa, nem que seja chamar a polícia, nem que seja chamar o taxista, nem que seja, entendeu, para impedir um sofrimento. Eu posso, se eu posso, eu devo. Então é óbvio que eu não fui para cima do cara sem avaliar isso. Eu empurrei ele e depois fiquei de longe, porque ele podia estar armado, ele podia estar, né? Uhum. E aí eu vi que ele estava cambaleando, ele estava muito doido, ele foi cambaleando, ele gritava, rindo. Ele cuspiu no chão e falou assim, e falou um palavrão, enfim, já morreu. Nossa, que... Já morreu. E aí, aí que a gente fala do sentimento destrutivo, né? Porque minha vontade é ir atrás dele. Só que pensa, né? Os estoicos mandam a gente pensar, reflita mesmo. Quem precisava da sua ajuda naquele momento? Ela. Quando eu peguei ela no colo, ela tava mole. Ela gritava e desmaiava. Eu corri pro táxi, o taxista ficou super assustado. Eu falei, pelo amor de Deus, me leva num veterinário 24 horas aqui, que fica aqui em cima no parque e tal, não sei o quê. Ela foi internada, veio a veterinária, sei lá, 15 minutos depois, com uma cara de choro. Ela falou assim, Guilherme, ela não tá bem. Não sabemos se ela vai sobreviver. Teve 2 fraturas na costela. Ela tá com hemorragia interna. E eu queria saber se você pode bancar esse tratamento, que se tiver o tratamento vai ficar caro, vai ficar mais ou menos R$8.000. Se você pode, porque se você não puder, tá tudo bem, a gente encerra a vida dela para ela não sofrer mais. E aí vem aquela pergunta, né, do estoico, do estoicismo. Você pode ou não? Se você pode, você deve. Eu tinha dinheiro na conta, né? Tava guardando para uma viagem. E eu fiquei pensando, né, que viagem eu faria se eu não tivesse disponibilizado esse dinheiro. É quase um dilema também, É um dilema. Porque você tem que controlar suas vontades, né? Porque eu tinha vontade de viajar. A passagem já estava comprada. Tava guardando esse dinheiro para transformar em euro, entendeu? Para ir para a Europa de novo. Mas ela precisava mais de mim. Então, se eu posso ajudar esse bichinho, eu devo. Ela ficou se recuperando 1 mês e meio, mais ou menos. Depois que ela voltou à consciência, né, do coma induzido, eu ia visitar ela quase todo dia. Ela abanava o rabinho para mim. E aí a veterinária, quando deu alta para ela, falou assim, você vai doar ela, né? Você já arrumou alguém e tal, mas ela confia em você. Sei que você já tem uma outra cachorra, mas você pode ficar com ela? E aí, qual que é a pergunta do estoicismo? Se eu posso, eu devo. Eu falei, posso. Ela tá comigo até hoje, é a minha pretinha. Não acredito. Que eu tiro foto, boto no Instagram ela o tempo todo, né? Ela é uma idosinha já hoje, assim. Já tô me preparando pra partida dela, mas eu sei que ela teve uma vida feliz, que eu pude fazer alguma coisa. E aí vem o grande lema, né? Se você não pode fazer alguma coisa, os estoicos dizem que até essa emoção tem que ser trabalhada. Quando nada mais pode ser feito, domina-te e suporta. Mais um dia, mais um dia, mais um dia, até que seus últimos dias tenham transcorrido na Terra. E aí, eu falei isso em aula uma vez, né, essa frase, aí veio uma aluna, tempos depois, né, ela já estava formada, já, enfim, na faculdade, ela me mostrou uma tatuagem no braço. Escrito. Ela falou, professor, eu nunca esqueci disso, porque a única coisa que a gente tem que fazer nessa vida mesmo é domina-te e suporta, porque nós somos os nossos piores inimigos. Nossa, tô arrepiado então, com a história maravilhosa. Então a gente precisa se dominar, né, dominar nossas vontades, dominar nossos instintos, dominar nossas emoções destrutivas, porque enquanto você tá chorando por alguém que não te quer, tem tanta coisa ao seu redor que você pode fazer por tanta gente. E se você pode, você deve. E quando você fala isso, né, chorando por alguém que não te quer, então você fica trazendo essas reflexões para os alunos que estão estudando, estão sofrendo pelo contatinho também, eles querem causar com você na sala de aula. Mas né? é bonito, né? Porque eles falam assim, entendi, agora eu vou focar nos meus estudos. Agora é isso, é meu aprovação. objetivo. É aprovação. Para de chorar por feio, gente, é isso. Para de desperdiçar sua vida. Gente, peguem esse recado aqui da live. Tem muita coisa que tá ao seu alcance. Estudar tá ao seu alcance, então vai pra cima. E a aprovação depois, Gui? Você já deve ter 15 anos de carreira, já deve ter encontrado aluno que se formou ano passado, que se formou há 10 anos. Eles o que? Eles falam obrigado? O que acontece nesse é engraçado reencontro? Porque assim, a gente... eu queria falar que eu lembro de todos, do nome e tal, mas eu não lembro de nome. Fisicamente impossível. Só que eu lembro do rostinho deles, né? E assim, alguns mais velhos, que já faz muito tempo, e que não marcaram tanto, porque quem marca o professor muitas vezes é o aluno que é muito próximo, ou aquele aluno que é muito bagunceiro. Total. Que você Toda fala, sala tem. É óbvio, né, que tem uns que eu nunca vou esquecer por esses dois motivos. Lembram de mim, eu espero ser bonzinho. E na maioria das vezes se lembra porque você não foi um aluno
Brilhante. Ou muito, muito próximo, né? Não falaria sim. nem brilhante, próximo mesmo, querendo trocar ideia, ou um aluno que deu muito trabalho. E aí eu fui, esses dias mesmo no hospital aqui, no pronto atendimento, que eu tava com suspeita de Covid, e aí eu fui atendido por uma ex-aluna. Mas ela fez um suspense ou já reconheceu de Não, cara? eu olhei pra ela e fiz assim, será? Porque faz muito tempo, né, que ela se formou com a gente. Aí eu falei assim, não vou falar nada. Aí eu olhei o sobrenome dela no telão e falei... Certeza. Certeza que é uma família inteira que tem muitas Estudou gerações aqui. lá. Aí eu olhei e falei, tá. Aí ela olhou pra mim e falou assim, você foi meu professor. Eu falei, é? Ela falou, na turma média. Eu falei, legal, de quando? Ela falou a data, eu falei, faz tempo, né? Porque 6 anos de Aí ela medicina, falou, né? Já ela falou retrocede assim, 6. faz um tempinho, mas eu nunca vou esquecer de algumas coisas que você falou. Sabe? E aí isso, mesmo eu lá com suspeita de Covid, nossa, isso me internece, sabe? Eu olho e falo assim, meu, que outra profissão, né? Você tem esse impacto na vida de alguém, que outra profissão você tem essa devolutiva. E é um carinho, né? E você não pediu nada pra ela pra falar aquilo. Nada. E eu fui muito bem tratado, muito bem acolhido, sabe? Então eu encontro alunos, assim, que ou se formaram recentemente. Na academia encontro muito aluno, né? Que vem falar, professor, lembra de mim? Eu falo, lembro e tal. E realmente eu lembro do rostinho deles, né? Eu não fico fingindo que eu não lembro. Quando eu não lembro, eu falo, não lembro de você. Mas eu não lembro do ano, não lembro de quando foi. Mas tem uns alunos, assim, muito fofos. Eles vêm falar, vêm mostrar que eles estão felizes. Já ganhou até o quê? Presentinho? Já muito chocolate? Em sala de aula, sim, né? Já ganhei bolo de aniversário, então... Festinha. Festinha. E como que eles sabem o aniversário? Eles descobrem? Eles descobrem de algum jeito. Eles descobrem tudo, na verdade, assim. E os bilhetinhos que vêm, são muito engraçados, assim. Então, você lê, você tem que ter um autocontrole muito grande na hora da aula. E aí, como que faz? Eles vão jogando um pro outro e chega até você? Eles vão mandando pra frente, e aí chega até o professor. E eu costumo, assim, terminar meu raciocínio, a aula pra mim é mais importante. Depois, assim, quando eu viro pra lousa, eu dou uma olhadinha pra selecionar os bilhetinhos. Porque tem uns que não. Tem uns, se você for ler, você vai tocar o terror na sala de um jeito. O próximo professor que se cuide, né? E numa aula de 50 minutos, né, que é rapidinha, com tanta coisa pra falar, você não pode perder muito tempo. Então, eu seleciono, eu falo, tá, esse, beleza, esse não. Mas eu guardo. Tem uma caixinha no meu quarto que eu guardo os bilhetinhos. A gente tem que lançar um livro, então. Bilhetinhos da Turma Média. Os melhores. Edição 2023. Eles mandam poeminha, assim. A última aula do Max foi assim, né? Eu falei de meio de produção, tal, de burguesia proletariado. E aí os alunos vieram falando que eles iam fazer uma revolução para conquistar meu coração, sabe? Bonitinho. Eles fazem bonitinho. Às vezes eu posto no Instagram, tal, os bonitinhos. Mas tem uns, gente, muito... Os alunos seguem no Instagram também, tudo? Seguem. Deixa eu perguntar, Gui, a gente falou de várias histórias, mas como que é a rotina de professor? Você já teve uma rotina, assim, de quantas aulas por semana? Aí você falou assim, não, chega, tô fazendo muito. Porque você dá aula em quê? Em São José, São Paulo, Campinas, plataforma, online, tudo, né? Hoje em dia eu dou aula na média online, né? E no Enem online. Dou aula no Poliedro de São Paulo, da Vila Mariana, turma média de lá. Na média de São José. E no extensivo manhã. Espero que todos estejam vendo a gente agora, gente, né? Tomara, né? Que todos estejam aqui vendo a gente. E aí teve uma época que eu pegava turma ITA, eu pegava extensivo noite, eu pegava semi-noite, fora essas outras turmas, e pegava o Polié de Campinas. Que eu não tenho carro, então demorava 2 horas para ir, 2 horas para voltar, eu contratava uma motorista para me levar. E aí era uma loucura, assim, porque... Agenda de artista, né? Turnê. E assim, eu dava 54 aulas na semana. Entendeu? E aí o que aconteceu? Eu fui ficando esgotado. Aí eu percebi assim, não, peraí. Acho que nesse caso, né, o menos é mais. E refletir para si próprio, né, também, esse cuidado. E aí eu falei, eu preciso cuidar um pouquinho mais de mim, da minha saúde. Aí reduzi um pouquinho as minhas aulas para um nível bom de aula, né? Hoje eu tenho 30 e poucas aulas. Mas eu não tenho muita saudade das 54, não. Foi um momento... Eu precisava viver isso, eu precisava testar isso, mas assim, é muita gente. E a gente tem um esgotamento que ele também é emocional, ele não é só físico, né? Porque você lida com gente. Então, eu tô ali, eu não dou uma aula que eu reprimo a minha energia. Eu não falo assim, eu já vou dar 10 aulas, mas essa aula eu vou... Não, eu vou pra cima. Entrega, né? Eu sou intenso nas aulas, meus alunos estão me assistindo, sabem disso, eu vou com intensidade. Então, é o esgotamento mental, emocional e físico. Então, não consigo mais hoje pegar 14 aulas num dia e sentir que tá ok. Sabe? Principalmente as humanidades, né? Que trazem muita reflexão. Muita fala, muito... Então, é uma...
para quem quer ser professor, né, tem que ter uma disposição e muita paciência. Lembrar sempre que aquele jovem que está na sua frente, ele é uma pessoa em formação. É uma pessoa que... Depende de você de alguma forma também, que talvez você fosse pior que ele quando era adolescente. Verdade, pode Entendeu? ser. Então, o professor tem uma mania, às vezes, de julgar. Nossa, mas fulano com 16 anos é assim. Fulano com 18 anos é assim. E como você era? Exato. Entendeu? Então, assim, você não tinha a visão de mundo que você tem hoje, com 30 e poucos, 40 e poucos, 50 e poucos. Sabe? Então, é ter paciência, é ter noção de que está mexendo com jovens, com pessoas sensíveis. Hoje eu respeito muito os gatilhos, entendeu? Eu sempre aviso. Então, tem a aula de suicídio do Durkheim que eu aviso. Eu falo, gente, é um tema que tem que ser trabalhado, o vestibular cobra, é um tema que a escola deve trabalhar, mas respeitando sempre o limite de cada um. De cada um, exatamente. Entendeu? Então, saber os seus limites, saber os gatilhos, saber lidar com a subjetividade. A gente só vai aprendendo isso no tablado. Então, aquela primeira aula minha lá não tinha isso. Não tinha. Ali você era um artista, né? Decorou o texto. Decorou o texto e mandou. Engasgou com a primeira fala e perdeu tudo. Igual eu também tô aprendendo aqui, gente, com vocês hoje no podcast. Mas, Gui, duas coisas. Como foi o desafio da pandemia para você? Porque antes você estava acostumado a entrar numa sala de aula com 100, 200 alunos e de uma hora para outra a gente transpôs todas as aulas para online. Foi... Olha, eu tive muita sorte, porque eu já trabalhava com aulas online, né, numa outra plataforma. Você tinha um cenáriozinho, eu lembro, né? Sim, eu tinha. E eu trabalhava numa outra plataforma, bem famosinha aí. Eu fiquei com eles 3 anos, então eu aprendi muito lá, dar aula para câmera, sem interação de aluno, entende? Ou com interação de chat. Então, quando estourou a pandemia, eu falei, beleza, eu tenho essa habilidade já construída. Só que adaptar as minhas aulas pro online deu um trabalhão, assim. Então, os slides... Porque a gente, quando vai preparar a aula, a gente reestuda aquele tema e tenta atualizar. Aí eu falei assim, não, eu vou colocar isso no slide. Não, a aula de slide ela é mais rápida, então eu vou colocar isso também. Então tem aulas minhas que uma folhinha virou tipo 57 slides. Tem as folhinhas famosas. Porque eu falei assim, não, eles estão online, então vamos colocar texto. Vamos ler os autores, vamos não sei o quê, vamos não sei o quê. Então expandiu de um jeito que agora que a gente voltou pro presencial, eu tive que dar uma enxugadinha, entendeu? Então é essa adaptação que deu mais trabalho. Eu lembro que eu perdi assim, André, 5 horas e meia fazendo um slide. Nossa, um 5 slide, horas uma e aula. meia. Uma vez um aluno na turma online escreveu assim, professor, seu slide é feio. Nossa, eu fiquei tão triste, eu até chorei. Eu chorei real, assim. Gente, não, cuidado com as palavras. Não, eu não li em voz alta, mas eu desliguei a câmera e eu comecei a chorar, porque eu tava tão exausto, né? Eu comecei a chorar, eu falei, gente, meu slide não é feio. Meu slide é feio, ele é preto e branco. Não, é preto e branco, eu coloquei tudo coloridinho. Eu pegava, por exemplo, aquela capa do slide, eu procurava o tema da aula pra combinar as cores, não sei o quê, a fonte. Aí a pessoa vem falar que seu slide é feio. Nossa, eu ia ficar triste também, confesso. Eu chorei real, assim, chorei. Vamos falar que tá feio aqui o meu conversa com o professor. Imagina, se demorou um tempão fazendo isso, fala assim, tá feio. Não tá legal. Mas, Gui, o pessoal participava também? Sim. E assim, participava até demais. Sabe? Eles não tinham muita noção, porque o bilhetinho, quando ele vem, a gente vem alguns só em aula, no presencial, e a gente não lê todos. Então, assim, a gente filtra. E no começo das aulas online, os alunos se empolgaram, então todo mundo queria escrever alguma coisa. Lógico. E mandar umas dúvidas assim, professor, por que fala X não fala Y? Tipo, não é uma dúvida da aula em si, posso explicar depois. E aí o que a gente começou a aprender a fazer? A filtrar também. Não, e outra coisa, isso que você falou agora do XY é uma coisa atemporal, que sempre vai existir essa pergunta em sala de aula, e é isso. Sabe, e aí você, claro, você tem tempo, né, e tempo pra gente é um problema, né, porque... 50 minutos. Pra dar filosofia, sociologia e assim, na intensidade que a gente dá, né, pra cobrir o vestibular, né. E aí você não pode perder muito tempo com essas coisinhas. Então eu vi que você se adaptou bem online, mas eu tenho aqui uns outros números bem interessantes também. Pra quem não sabe, gente, o Gui participou do nosso projeto aqui no YouTube há alguns anos atrás, né? E ele é detentor do posto de vídeo mais assistido do Poliedro, com 1 milhão de visualizações. E tem um outro dado novo que você não sabe. Dos 10 vídeos mais vistos do Poliedro Educação no YouTube, 7 são de suas aulas. Meu Deus! E elas totalizam 4.791.000 visualizações. E assistem até hoje, eles ficam no nosso ranking. Nossa, eu tô emocionado real aqui. Gente, que legal! Então você não tem ideia
de quantas pessoas você já impactou, não só na sala de aula, no Poliedro, mas também nesse serviço que a gente presta de forma gratuita no canal do YouTube do Poliedro Educação. Sim, foi uma delícia participar desse projeto. Vamos ver um delícia. pedaço? Vamos ver o pessoal da produção vai Vamos colocar ver. Foi pra muito gente. Muito legal. Olá, alunos. Eu lembro do dia que eu gravei essa entradinha. É? Eu lembro do momento, assim, que eles queriam fazer tudo interno, né? Eu falei, vamos fazer uma externa. A filosofia e a sociologia têm aparecido nas principais questões dos vestibulares do Brasil e vocês precisam saber conceitos muito específicos sobre essas duas disciplinas para responder essas questões. Olá, alunos. Na aula de hoje a gente vai explorar uma ligação muito importante que é a ligação entre mitologia e filosofia. Como ocorreu essa passagem da mitologia para a filosofia? E a gente vai analisar as rupturas e as continuidades desse processo. Gente, vocês assistiram um pedacinho do Saiba Mais Poliedro, gravado ali na portaria da unidade de São José. Né? Eu lembro do dia exato que a gente gravou essa entradinha, porque o pessoal queria fazer tudo no estúdio. Eu falei assim, gente, se a gente fizer uma externa, parecendo Poliedro, assim, eu dando uma introduçãozinha e tal. E é engraçado se ver, né, nesse vídeo mais antiguinho. Uma passagem de tempo, né? É, porque você vê que assim, eu tinha mais cabelo, tá vendo? Eu tava mais rechonchudinho um pouquinho. Academia, né? Já falou 2 vezes de academia, gente, ó. E assim, eu usava um relógio azul, que parecia de cereal, sabe? Assim, de brinde. E aí, eu olho esse vídeo também, assim, eu dava umas pausas que hoje eu não dou... Eu tenho uma coisa que eu não perdi, né? Que é a gesticulação. Eu continuo gesticulando bastante. Mas eu tenho muita saudade, sabe, desse projeto. Muito carinho por esse projeto. Aprendi muita coisa. E a lousa ali atrás, que é uma lousa digital, eu aprendi a mexer na lousa digital por conta desse projeto. Né? Então, por isso que eu falo, a gente ensina, mas a gente está sempre aprendendo também, né, um com o outro nessa nossa área. Então foi muito, muito legal, assim. E bom saber que fez um sucesso, bom saber que... Eu acho que qualquer dia alguém vai te reconhecer, não porque estudou no Poliedro, mas assim, nossa, você não é aquele cara da videoaula. Você sabe que teve uma vez, foi muito engraçado, eu gravei um comercial pro Poliedro. Né? E eu ensinava na sala de aula, eu escrevia na lousa e tal, foi um comercial bem legal. E me aparecia muito o meu rosto, assim, falando como aluno, e eu na lousa. E eu fui no mercado, perto de casa, aí a moça do caixa falou assim, você trabalha no Poliedro? Eu falei, trabalho. Eu te vi no comercial, no YouTube do Poliedro. Eu falei, Ela falou assim, passa muito. Passa muito. Eu te vejo todo dia, pelo menos umas 3 vezes, que meu filho é viciado em YouTube. Então, ele fica lá fazendo propaganda, e eu te vejo. Eu falo assim, eu conheço esse menino de algum lugar. Gente, parabéns, time de marketing. Tá vendo? Deu super certo, gente. Essas campanhas, atingem Então, mesmo. pera, você foi, ator no nosso comercial. Isso. E tem aquela pergunta, né, que os alunos fazem. Qual que é a vida do professor fora da sala de aula? O que você já fez? Você gosta disso de teatro? Como que é pra você? Desde que eu era adolescente, eu tava no teatro. E depois, quando eu tinha mais ou menos uns 20 anos de idade, eu fui fazer Wolf Maia em São Paulo, né, que é um curso de interpretação para cinema e TV. E não terminei o curso, não peguei meu DRT, eu abandonei o curso por questões financeiras, inclusive, porque foi ficando cada vez mais caro. E aí depois fui fazendo alguns filmes em São Paulo, filmes de universitários e tal, para trabalhar a atuação. Só que eu abandonei essa área muito fortemente depois que eu peguei as aulas, porque eu fiz um teste, né, para um filme super famoso que é O Hobbit, na Nova Zelândia. Não, eu mandei... Pera, você falou muita coisa muito rápido. Então você começou a fazer Wolf Maia e do nada... Como assim Hobbit, Gui? Eu sou muito fã do Senhor dos Anéis. Muito já fã. leu, eu sei já todas viu... as falas, sei as falas em élfico, sei as falas do filme. Você sabe as falas Eu sei as falas dos 3 filmes. Se você for assistir do meu lado, em élfico. Como que você aprende isso? Eu aprendi estudando 2 dialetos élficos que o Tolkien escreveu. Meu Deus. O Quenya e o Sindarin. E aí eu era bem nerdinho, assim. Eu sempre gostei muito dessa parte. E como eu era vidrado em Senhor dos Anéis, eu pensei, quando eu tava na USP, falei assim, qual vai ser o próximo leva de filmes que eles vão fazer do Tolkien? Eu falei, vai ser o Hobbit. E aí eu fiz um curta-metragem do Hobbit, com cenas em inglês que eu mesmo produzi. Comprei uma peruca de Hobbit, comprei roupa, fiz roupa, fui filmar em Itatiaia, em Brotas, pra ter montanha, pra ter cachoeira, e mandei. Isso que eu mandei, assim, despretensiosamente. Eu já tava no plantão do Poliedro. Era ali no comecinho. Eu já tava como plantonista. Você já sabia que ia ter essa seleção? Não sabia, mas eu mandei já antecipadamente, falando assim, uma hora eles vão fazer.
Não acredito, você mandou de Mandei, graça? De graça. Eu falei, nem vamos responder. Mandou pra quem? Mandei pro produtor lá, que eu peguei nos créditos do filme. Não acredito. Chama Sebastian Mick. E eu tinha o IMDb, né? Eu tenho o IMDb, o Internet Movie Database, com alguns filmes que eu participei. Que como legal. ator. E aí, eu mandei o IMDb, mandei todas as referências, falei, eles não vão nem chamar. E chamaram pro teste. E o teste não era aqui em Jacareí? Não, ali em era na Taubaté. Nova Zelândia, foi em Wellington, onde fica a UETA. Fui até lá. E foi muito engraçado porque o Guedes, o coordenador, né? Eu falei pra ele, falei, Guedes, tá aqui o e-mail, ó, fui chamado, mas eu acho que eu volto. Né? Não sei se eu volto, eu acho que eu volto. Por favor, eu quero ficar. Por favor, eu adoro aqui o poliedro, mas eu tenho que Não, tentar. eu quero ficar no filme também. E talvez eu volte depois, não sei o que vai acontecer. E aí a gente ficou em teste 1 mês. Acabou não rolando, né? Mas foi uma experiência bem legal. Oh, não tenho o que falar. Aí quando eu voltei, eu falei, Guedes, Você sabe tem um plantãozinho aí. Você sabe que o Nicolau, que é o presidente do Poliedro, ele contou numa conversa aqui pra gente, né, que a gente tem, né, institucional, que uma das coisas que ele gosta de fazer em filme é olhar os créditos até o final. Eu faço isso. Só que eu sou aquele que anota pra mandar os e-mails e mandar o material. Não, Nicolau, olha, você tá... Faltou isso, ó. E aí, voltei pro Poliedro, vivi aqui minha vida de professor e recentemente, né, no começo desse ano, eu voltei a fazer o curso de interpretação para cinema e TV. Então e voltou. estou em processo de gravação, inclusive. Né? Então, ontem a gente começou a gravação do filme, né, que é um curta-metragem. E assim, estou em preparação. Tem um outro filme já também para gravar no começo do ano que vem. E eles querem estrear no cinema. E esses filmes que eles produzem, eles vendem para plataformas. Então... Tá bem legal, nossos assim. alunos aqui já garante uma bilheteria já. É verdade, né? Vamos fechar uma sala. Até que esses dias eu fui no Shopping Colinas, a ordem do professor, né, do nosso diretor foi, vocês vão fazer o personagem no shopping. Como assim? Então, alguns alunos falaram oi pra mim, até peço desculpa, tá, gente, se eu tratei mal alguém, mas eu não podia falar com vocês que não era o Gui, era o personagem, era o Antônio, que era um policial que tava ali investigando um crime. Então eu tava no Shopping Colinas, a gente ficou umas 5 horas no Shopping Colinas. Trabalho de... No personagem, com trabalho ali em campo mesmo. Tá sendo bem legal, assim. Eu tô voltando às minhas raízes, sabe? Nossa, que vivência. E ajuda muito, né, nas aulas. Tem mais alguma coisa que você gosta? Eu vi que você falou que o Gui ali de 6 anos atrás não é mais o mesmo. Academia, descobriu esse esporte. Na verdade, academia... O meu pai, né, biológico, que já morreu, ele era dono de uma academia. E era professor de educação física também. E ele sempre insistiu muito para fazer academia, mas eu falava, não quero me tornar um fisiculturista, um não fitness. Não quero me tornar você, não quero seguir o seu trilho, o seu caminho. E aí eu comecei a malhar, mais por questões mesmo de saúde. E aí fui pegando gosto e hoje eu adoro academia, adoro caminhada, não consigo ficar em casa jogado vendo TV, entendeu? Eu tenho uma vida mais ativa hoje em dia do que eu tinha. Embora eu goste de jogar videogame. Então tem um momento que eu fico lá jogando videogame e é o que eu amo fazer. Né? É um hobby. É um hobby. Não troco. Não, hobby. Quem dera, né? Mas um hobby, assim, que eu sei o meu limite. Então eu não fico a madrugada jogando. Eu jogo um pouquinho e falo, beleza, deu. Gui, a gente falou de história, a gente viajou com você aqui. Quantos anos de carreira no total você considera de professor? Eu entrei na USP em 2003, 2004. 20 anos, 19 anos de carreira. 19 anos, quase 20 anos de carreira. E pra gente encerrar aqui esse bate-papo, eu queria que você contasse como que você gostaria de ser lembrado depois de se aposentar, falar, não quero mais dar aula. Que lembrança que você quer deixar para as pessoas? Eu tive um professor que ele me gerava crises existenciais. Não, tô brincando, gente. Eu queria ser lembrado com esse carinho que eu recebo, né, dos meus ex-alunos, assim, de, poxa, eu nunca vou esquecer das coisas que você falou, das coisas que você me fez pensar. Então, eu sempre falo para os alunos isso, né, o nosso foco é o vestibular, mas não tem como, as coisas acabam tocando a subjetividade de cada um. Então, eu queria ser lembrado por essas coisas boas, entendeu? Por essa pessoa que foi um intermediário entre a filosofia e você, alguém que conseguiu chegar em pontos ali que foram importantes para você crescer como pessoa. Então, eu ficaria muito feliz se fosse essa memória que fosse construída. E ela já está sendo construída, né? Eu sinto isso também. Também e sinto parabéns para você, né? A gente está aqui no mês do professor. Essa homenagem aqui do Poliedro, que na verdade é uma homenagem para vocês, mas é um divertimento para os alunos também, conhecer um pouquinho mais do que vocês fazem, das histórias que vocês já vivenciaram. E eu te agradeço por estar aqui presente com a gente. E agradeço você também que acompanhou aqui o Conversa com o Professor.
Gui de Franco, a gente se vê no próximo programa. Obrigado.